Olá, você, falante da língua portuguesa, profissional cuja ferramenta é a nossa língua, você vestibulando, você concurseiro. Um dos aspectos gramaticais mais, entre aspas, complicados de nossa língua é a concordância verbal. Darei a vocês algumas dicas ou fundamentos. Primeiro fundamento. O que é concordância verbal? A concordância verbal é a harmonia que deve existir entre o verbo e o núcleo do sujeito. Não o sujeito, mas o núcleo dele. Mas, o que é sujeito? Tem uma dica para você. Localize o verbo da oração. A queda da venda de automóveis preocupa o mercado financeiro do Brasil. Pergunte a esse verbo, ou ao verbo da oração em questão, de que ou de quem ele está falando. Então é assim, ó. O verbo preocupar, porque isso é verbo, é uma ação. De que você está falando? Ele vai te responder. Eu estou falando da queda da venda de automóveis. Então, esta expressão, este termo, a queda da venda de automóveis, é o sujeito da oração. Segunda dica. Mas o verbo não concorda com o sujeito, ele concorda com o núcleo do sujeito. Mas o que é o núcleo do sujeito? É sempre um substantivo. Outra dica. Mas o que é um substantivo? É o nome de um ser, de algo que existe. Por exemplo, existe a queda de alguma coisa, existe a venda de alguma coisa, existe algo chamado automóveis, existe um país chamado Brasil, existe algo chamado mercado. Essas palavras são substantivos dentro deste contexto. Então, o verbo de uma oração deve concordar com o núcleo do sujeito. Então, há de ser um substantivo. No caso do sujeito, ou queda, ou venda, ou automóveis. Pois não. Mas qual deles seria o núcleo? Deverá ser o substantivo despreposicionado. Veja que no sujeito eu tenho 1, 2, 3 sujeitos. Um, dois, três substantivos dentro do sujeito. O único que não tem preposição é a palavra queda, é o substantivo queda. Porque esse a é um artigo, é variável, as quedas. Já a palavra venda é um substantivo que está preposicionado com de. O que é preposição? Uma palavra que liga duas outras. A palavra automóveis está preposicionada. Então, o núcleo desse sujeito é a palavra queda, porque o núcleo de um sujeito não pode ser preposicionado. Então, nesta frase, obedeceu-se plenamente a regra geral da concordância. Ou seja, o verbo preocupar concordou com a palavra queda, que é o núcleo, em número, singular, singular, e pessoa. A queda é ela, então é terceira pessoa. Então, na maioria absoluta dos casos, procure, na concordância verbal, seguir essa regra geral. O verbo deve concordar com o núcleo de um sujeito em número e pessoa. Ou seja, singular com singular, plural com plural. Lembrando que o núcleo é um substantivo, é um ser, é algo que existe, despreposicionado. Espere aí. Antes de você ir embora, ficaram muitas dúvidas, não ficaram? Por exemplo, nesse vídeo eu falei de muitas coisas tão rapidamente. Por exemplo, como substantivo, o que é sujeito, o que é verbo,
qual é a regra geral, o que é preposição, não é mesmo? Deixe essas dúvidas nos comentários, mande-as para mim e eu tentarei ajudá-los. Até lá.